Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Podem sentar, irmãos. É um privilégio muito grande poder estar aqui nesta noite. É um privilégio muito grande poder estar aqui esta noite. É ou não é, irmãos? Você poderia estar em qualquer outro lugar, menos nesta noite. Você poderia estar caído numa sarjeta por aí afora. Você poderia nesse momento estar numa casa de recuperação. Você poderia nesse momento estar até no cemitério. Ou em qualquer outro lugar, drogado, embriagado por aí. Mas você não está lá, você está aqui nesta noite. Então este é um privilégio muito grande poder estar na presença do Senhor, porque fomos alcançados, estávamos lá, mas Ele nos alcançou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É uma alegria muito grande voltar a Foz do Iguaçu, rever os irmãos queridos aqui, os pastores, obreiros que estão aqui nesta noite. No próximo mês estaremos juntos aqui mais uma vez, no nosso curso de capacitação ministerial, com matérias extraordinárias que vão enriquecer cada vez mais o nosso conhecimento para melhor servir a Deus, né? Estaremos ministrando ou falando sobre os dons, a teologia dos dons, para que serve, como funciona, como operam os dons, tanto os dons espirituais como os dons ministeriais, e qual é o efeito disso na vida do crente, por que é importante um crente ser cheio do Espírito. Então, assuntos como esse, e no mês de abril teremos aqui o pastor Jonas Lenzo falando sobre descubra os seus pontos fortes. Essa matéria, com toda certeza, vai mexer com muita gente. Existem muitos crentes que estão frustrados hoje porque estão colocados em lugares errados, ou estão fazendo uma coisa que não é para ele. E você vai ter que descobrir o que é que você faz de melhor para Deus, para você se encaixar no lugar que Deus tem para você no corpo de Cristo. Não adianta você querer ser mão e querer fazer o papel de pé. Não adianta você ser orelha e querer fazer o papel de nariz. Não. Cada membro no corpo de Cristo tem a sua função. E assim estaremos aqui, estudando a palavra de Deus de maneira extraordinária. E creio que o Senhor vai enriquecendo cada vez mais a nossa vida, né? Inclusive, já trouxemos o material, já está com o pastor Mursa. E vai ser distribuído, você já pode ir estudando, para quando chegar o dia já ter conhecimento do que vai realmente acontecer, né? Isso depende muito de nós. Você sabe que o saber não é coisa que você adquire simplesmente comprando um diploma. Não, o conhecimento você tem que correr atrás dele. Ou você busca, ou você fica de fora. Então é preciso apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Amém. Muito bem, irmãos queridos, se eu estou com o meu telefone aqui, eu acho que já coloquei no vibrador. Se você puder colocar no seu também. Um dia desse um pastor estava pregando, de repente o celular dele tocou, e ele parou a pregação para atender o celular. Aí ele começou a falar, sim, 5, pelo menos 5. Aí quando terminou de atender o telefone, disse, o Gabi quer falar comigo. O Gabi, quem é o Gabi? O Gabriel, anjo Gabriel, perguntando quantos milagres eu quero aqui esta noite. Eu pedi 5. Imagine o Gabi falando por celular para os pastores aqui, vai ser um negócio. Então, se você trouxe o seu celular aí, para não ter problema na transmissão da palavra, você coloca no modo avião, que você vai sentir só a vibração, né? Glória ao nome de Jesus. Estaremos hoje aqui até sexta-feira, estaremos retornando para Campinas no sábado, porque temos um compromisso no sábado à noite, senão ficaríamos aqui também o final de semana. Mas, infelizmente, eu já havia assumido esse compromisso já há algum tempo, então eu tendo que estar sábado em Campinas. Se Deus quiser, né?
porque para eu chegar aqui hoje não foi assim tão fácil. Primeiro que a igreja havia aqui mandado a passagem e eu fui no site da empresa, fiz ali o check-in, marquei meu assento, tudo bonitinho, e quando foi ontem pela noite, eu fui pagar o frete pelo site, e quando cheguei lá, haviam cancelado a minha passagem. Buscaram em tudo quanto foi lugar e não acharam a passagem. E agora? Já virando de dia 19 para o dia 20, né? E ali nós entramos em contato, o pastor Isaías, naquele momento, aqui com os irmãos que trabalham nessa área, e nós finalmente conseguimos. Quando eu abri o site lá em Campinas, havia um lugar, né? Era o meu. Então, eu marquei a passagem, certo? Só que a passagem de Campinas a Foz do Iguaçu me levou primeiramente a Porto Alegre. Passei 4 horas no aeroporto, lá em Porto Alegre ainda, né? Mas estamos aqui, alegre e feliz na presença do Senhor, porque Deus, Ele é bom. Sua bondade dura para sempre. Amém? Vamos, durante esses dias, falar aqui de um assunto que Deus, Ele naturalmente tem grandes coisas, tem maravilhas para te informar sobre este tema que nós vamos tratar durante esses 3 dias. Na realidade, eu quando comecei a tratar deste assunto, estudar, buscar, me aprofundar nele, eu comecei a ver coisas que praticamente há muito tempo que eu não via na palavra de Deus, né? Eu pude, inclusive, imaginar o sofrimento que os profetas no passado passaram, porque eles profetizavam uma calamidade, e daqui a pouco eles estavam envolvidos naquela calamidade que eles profetizaram. Eles sofriam 2 vezes, sofriam porque eles antecipadamente, eles viam o sofrimento do povo, e depois eles mesmos, como foi o caso de Jeremias, Ezequiel e outros, né, que foram envolvidos na própria profecia. A história continuou e eles estavam ali naquele tempo ainda. Então, quando Deus nos mostra certos quadros assim no futuro, a situação que não é tão agradável, e você sente não apenas pelo que vai acontecer nesse mundo, mas por parentes, amigos, pessoas que serão envolvidas nos dramas que este mundo naturalmente ele vai ter que passar. A situação não vai ser fácil. E eu gostaria que nesse momento você abrisse a sua Bíblia no capítulo 25, pode ficar sentadinho aí, já estamos em pleno estudo da palavra de Deus, capítulo 25 de Mateus, versículo de número 31, que nos declara o seguinte aqui, a palavra do Senhor. Então a nossa proposta aqui durante esses dias é falar sobre o julgamento das nações, e aqui está o quadro apresentado por nosso Senhor Jesus Cristo, como vai se processar isto. Versículo 31 do capítulo 25. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. É ruim pertencer à esquerda. Então dirá o rei ao que estiver à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, e me destes de comer. Eu tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro, e me hospedastes. Estava nu,
me vestistes, enfermo, me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e demos de comer, ou com sede e demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Olhe bem esse trecho final. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Os irmãos esperam viver a eternidade com o Senhor? A mesma palavra que diz aqui para o justo para a vida eterna, a mesma palavra existe para castigo eterno. Então o castigo vai ser eterno. A palavra é a mesma. Tá? A eternidade. Alguns querem amenizar o sofrimento dos ímpios, dizendo que eles serão aniquilados, que vão acabar com a morte, e tudo muito bem. Mas não é este nosso assunto hoje. Eu quero simplesmente que você volte ao versículo 34, e aqui nós temos: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu quero que você entenda aqui nesta oportunidade que este reino que se aproxima não é um improviso por causa do fracasso da humanidade, não. Este reino aqui praticamente culmina todas as coisas, todas as profecias, a palavra, o projeto de Deus, culmina para este reino. É este reino que o mundo inteiro ora, quando lê a oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Há um reino glorioso pela frente, há um reino de majestade. E como será implantado? Quem vai participar deste reino? Mas antes de falar deste reino, eu quero falar de um outro reino para você. E eu quero que você volte aí no livro de Lucas, aliás, mais à frente um pouco, Lucas, o capítulo de número 4. Lucas, capítulo de número 4, e o versículo de número 4, eu quero ser bem didático nas minhas palavras, para que você entenda perfeitamente esse projeto, este plano que Deus tem para este mundo, tá? E para o que vai acontecer aqui, nessa esfera, desse mundo todo, tá? Capítulo 4, versículo número 5. Todos com a Bíblia aberta. E, elevando-o, mostrou-lhe num momento. Voltando ao versículo 4, mas Jesus respondeu: está escrito:
não só de pão viverá o homem. E depois Satanás insiste, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem quiser. Portanto, se o Senhor se prostrado me adorar, tudo isto lhe pertence. Irmão querido, imagine você, Satanás nesse momento fazendo uma proposta para Jesus, e diz aqui a Bíblia que ele mostrou num relance todos os reinos do mundo. Não foi apenas uma localização, mas ele mostrou os reinos que existem em todo o globo da terra. Toda a criação da raça humana. Ele mostrou tudo o que se refere ao mundo dos homens aqui na terra. E você pode imaginar, na sua audácia, e também Jesus, na sua onisciência, teve naquele momento uma visão de todos os reinos do mundo, de todos os continentes da terra. E você pode imaginar, eu posso até pensar, que Jesus teria dado uma bela gargalhada na cara do diabo naquela hora. Por quê? O que foi que Satanás mostrou para Jesus? Claro que ele mostrou o apogeu das riquezas, das grandezas, dos domínios que os homens têm na face da terra, fruto da vaidade, da cobiça humana. Tudo que existe hoje no mundo, criado pelo ser humano, não foi Deus que criou política, partidos políticos, não foi Deus que criou o sistema monetário do mundo, não foi Deus que criou esse sistema religioso da terra, não. Satanás disse: olha, isso tudo me pertence. Sou eu que estou por trás dos bastidores. Sou eu aqui de cima que comando o ritmo que os homens devem andar. Sou eu aqui de cima da região espiritual que comando o que é que a Globo deve colocar no ar, o que não deve colocar. O que é que os partidos políticos do mundo inteiro têm que fazer ou deixar de fazer. O que é que o monarca X, assim, aqui e acolá, tem que fazer, porque todos estão sob meu comando. A Bíblia declara que Satanás, ele é o Deus deste século. Ele é o príncipe deste mundo. Naturalmente, ele não deve ter mostrado umas Las Vegas, que é o sonho de consumo dos homens aí fora que tem dinheiro, ir para as Las Vegas, aquelas jogatinas, aquelas coisas todas. Ir para os balneários do mundo inteiro com toda requinte. Ir para uma Dubai com aqueles hotéis de 6 estrelas, que você paga 30 mil reais numa diária para ficar ali alguns momentos naquele hotel. Ele deve ter olhado isso, mostrado isso tudo para Jesus. E Jesus também começou a olhar o outro lado da moeda. Cemitérios superlotados. Penitenciárias e cadeias do mundo inteiro superlotados. Homens vivendo no submundo da miséria, feito animais enjaulados, engaiolados, sem liberdade, sem poder sair dali. Ele viu essa juventude desenfreada, caminhando para a destruição nas drogas, no crack, no crocodilo, que é um tipo de droga que destrói o ser humano.
ele viu naturalmente o ambiente de prostituição deste mundo inteiro, o prazer carnal que os homens, eles querem e vivem desta forma. Ele viu a violência no mundo. Ele viu toda a podridão que está por trás dos bastidores, dos ambientes noturnos, dos prostíbulos e outras coisas mais. E esse indivíduo acha de chegar e mostrar isso para Jesus e dizer: tudo isso eu te darei, se tu prostrado me adorares. Tudo isso eu te darei. Qualquer homem cairia aos pés de Satanás, almejando isso, e que tem muitos que têm naturalmente pacto com ele, para fazer a vontade dele, atrás de riqueza e apogeu e outras coisas mais. Irmão querido, Jesus mais adiante, quando fala em Mateus capítulo 24, sobre, quando os discípulos perguntaram: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Ele foi e disse: olha, cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, muitos, e vão fazer coisas extraordinárias em meu nome, vão fazer até cair fogo do céu, falsos profetas estarão aí, neste reino, em busca deste reino, do prazer deste reino. E dentro deste reino você vai ouvir falar de guerra, você vai ouvir de rumor de guerra, epidemia, peste, doenças, drogas, em tudo quanto é lugar. Agora isso é apenas um princípio do que este reino oferece. Você pode calcular naturalmente o labirinto ou o funil em que o mundo ele está caminhando. Lucas ainda declara que os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Você ainda não viu o homem desmaiar de terror? Ainda não viu. Estava conversando ontem com minha esposa sobre este assunto. Um grande abraço, irmã Raquel, que nesse momento está orando por mim. Está mais nervosa do que eu lá. Porque a esposa sofre junto com o marido nessa hora, né? Mas está lá em casa, em Campinas, com a internet ligada. Um grande abraço a todos. Então nós observamos, irmãos, e conversando com ela sobre este assunto, eu digo: Raquel, você pode calcular o que será deste mundo se Jesus demorar mais 10 anos? Ou calcule como estará este mundo se Jesus demorar mais 50 anos. Calcule você deste mundo se Jesus demorar pelo menos mais 100 anos. Se hoje a situação está como está, calcule como não estará este mundo daqui a 100 anos, hein? Calcule. Hoje você não pode mais transitar direitinho no Rio de Janeiro. Meu filho teve que ir lá no Rio de Janeiro semana, e quando chegou lá, ele já foi num voo lá para o Santos Dumont, já providenciou um hotel perto do aeroporto, e porque o consulado de ali já ficava ali por perto também, ele corria lá e voltava para o apartamentozinho dele, porque não dá vontade, não dá coragem de andar no Rio de Janeiro. A onda de violência, assalto, em pleno dia. Este é o reino implantado por Satanás na face da terra. Vai chegar um momento, irmão querido, em que a angústia das nações, os homens vão desmaiar em perplexidade pelas coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu, eles serão abalados. Falando com a Raquel ainda, estou com uma netinha que está com 1 mês, completou 1 mês agora, outra com 1 ano, outra com 2, outra com 5. Eu calculo que serão dos meus bisnetos, tataranetos, como é que para enfrentar este mundo cruel que está aí para frente, se Jesus demorar mais um pouco. Este mundo, irmão, vai ficar intragável.
a crueldade, a criminalidade não vai ter freio. Estava observando esses dias o Supremo julgando uma questão da comunidade LGBT, pedindo que criminalize qualquer discriminação nessa área aí. Os homens estão lutando ali, porque se eles aprovarem uma lei que é crime, qualquer homofobia, qualquer nesse sentido, isso quer dizer que se dois homens, ou se um casal de lésbica entrar aqui na igreja e quiser se beijar aqui na igreja, ninguém vai poder dizer nada, porque se você disser, você está errado, sai daqui, você vai preso na hora. Isso pode até não passar agora, mas daqui a pouco vai passar. Daqui a pouco vai acontecer isto. Não vai ter freio, vai chegar o tempo em que vai ser proibido proibir. Angústia das nações. Angústia das nações. Eu estou falando aqui daqui a 50 anos pelo menos. Mas glorifique a Deus, porque daqui a 50 anos não vai ter quase ninguém que está aqui nesta noite, porque nós já estaremos com o Senhor. Estaremos na presença de Deus. Glória ao nome de Jesus Cristo. Irmão querido, agora veja só, a audácia, mostrar uma podridão desta para Jesus, e dizer, tudo isso eu te darei, se tu prostrado me adorares. Nesse momento, naturalmente, Jesus Cristo, Ele viu o que é que Ele tem preparado para a humanidade. O que é que Ele tem reservado para a humanidade? Ele tem um reino que está preparado antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Este reino, aí sim, Ele vai ter um rei. Ele vai ter alguém que governe com sabedoria e graça. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Então nós observamos aqui, irmãos amados, justamente isso. Este é o reino que está no mundo. E o maior problema é que tem muitos crentes que estão embebidos com essas coisas, correndo atrás dos prazeres desta vida, do prazer deste mundo, querendo um pouco da satisfação que o mundo oferece. Irmão querido, vou dizer uma coisa para você. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus não é essa suntuosidade. O reino de Deus não é nada disso que está por aí. Mas o reino de Deus, Ele está dentro de você. Ele está na sua vida. Ele está contigo nesse momento. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aqui você não tem jogo de futebol, aqui você não tem novela, aqui você não tem prazeres lá de fora, mas você tem a paz que vem do céu ao seu coração, porque isso faz parte da vida de todo cidadão do céu. Aleluia. Esta é a vida abundante que o Senhor tem para mim e para você. Aleluia. Voltemos ao capítulo 25 de Mateus. Capítulo 25 de Mateus, versículo 34. Então, dirá o rei ao que estiver à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, e entrai na posse do quê? Do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Reino que está preparado desde a fundação do mundo. Não é um improviso, nem algo às pressas. Ah, meu filho, corre lá no mundo que a situação está difícil. Temos que inventar alguma coisa para amenizar essa situação da raça humana. Não. Este reino está preparado antes da fundação do mundo. Vamos ver alguns detalhezinhos deste reino, vamos voltar no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 65. Isaías, capítulo 65.
5. Glória a Deus. Todos abriram? Estão com Isaías aberto aí? Vamos iniciar aqui no versículo número 17. Temos aquela figura, Paulo? Versículo 17. Eis que eu crio novos céus e nova terra. E não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Jamais haverá memória delas, lembrança delas. Mais adiante, Paulo. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais. Aqui nós temos uma pálida ideia do que isso está preparando para nós, aqui nessa gravura. Olha aqui. Eu crio novo céu e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultarei perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria, e para seu povo regozijo. Exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela crianças para que vivam poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nela habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha com o boi, pó será comida da serpente, não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Preste atenção ao que o Senhor tem, o projeto, o plano que Deus tem para este planeta. Tá? Aquele Éden que Deus criou, onde Adão viveu nele lá no princípio, aquele Éden vai voltar. E não será apenas ali naquela região da Mesopotâmia, banhada pelo rio Tigre e Eufrates, não. O planeta Terra, assim como Satanás, ele tem um reino que envolve todo o globo da Terra. O reino do Senhor Jesus Cristo vai abranger todo o globo da Terra. A diferença consiste naquilo que nós estamos verificando aqui agora. Aqui diz o versículo de número 23. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidades. Meu Deus, quantas mães, quantos pais, que estão neste momento lamentando, chorando, sofrendo,
A ausência daquele filho adolescente, daquele jovem que saiu de casa, não tem mais notícia dele, daqui a pouco a notícia chega que ele está jogado nas drogas, que ele está lá dentro de uma prisão, que está incomunicável devido às atrocidades que ele cometeu. Não vai ter prisão no milênio, porque não teremos filhos para a calamidade. Não teremos filhos para envergonhar a família. Não teremos mais essa juventude desenfreada que sai contra gosto do pai, se mete numa boate como aquela que incendiou e matou centenas de pessoas de uma vez só. Quantos pais sofrendo? Minha filha, não vá para esse ambiente, filho, não vá para esse lugar. E daqui a pouco vem a notícia triste. Não teremos filhos para a calamidade. Filhos que te dão prazer, que te dão satisfação, filhos que vão te dar alegria. Isto é o que nós teremos aqui durante o milênio. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aqui diz, versículo 21, não edificarão para que nela habitem, plantarão vinhas e comerão. Não edificarão para que outros habitem, não. Hoje, uma pessoa faz o financiamento pelo BNH ou pelo sistema aí do governo e você vai passar a vida inteira pagando uma casa. Hoje você não tem mais nem casa, porque só o que você paga de IPTU para o Estado, quer dizer que a casa que você vive não é sua, você tem que pagar para morar nela. Mas no milênio vão edificar e vão morar, e ninguém vai tomar posse, porque é sua, é da pessoa que estiver vivendo aqui naquele período. Glórias ao nome de Jesus, aleluia. Não haverá, versículo 20, não haverá mais nela crianças para viver poucos dias. Esse infanticídio, essa morte prematura que as crianças têm. Quem tem uma vacina contra uma coisa, contra outra, e termina morrendo a si mesmo, adoecendo da mesma forma. No milênio não teremos epidemia de forma nenhuma. Uma criança vai poder brincar, vai poder correr, sem medo de ser levada, de ser estrupada. Outra coisa mais, diz aqui o versículo bíblico, nem velhos que não cumpram os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, 100 anos, ou seja, a longevidade, ela vai voltar no milênio. Uma pessoa vai poder voltar a viver 500, 600, 700 anos. Aqui diz que um jovem, 100 anos de idade. Hoje uma pessoa com 100 anos de idade já está jogando no terceiro tempo. Então aqui você vai ver aqui um jovem com 100 anos. Vem aquele senhor com 700 anos. Toma a benção aqui do vozinho, filho. Aí lá vem aquele molecão de 100 anos. Benção, vozinho. Prazer da vida. O reconhecimento da vida humana. A longevidade retornando, mas é qualidade de vida. Porque hoje uma pessoa quando chega aos 100 anos de idade, meu Deus do céu, já deveria ter morrido porque estaria com menos sofrimento. Porque é tanto problema, tanta artrite, tanta artrose, tanta labirintite, tanto nudite, não sei o que mais, né? E tem pessoas que estão soprando lá para não morrer. Não tem jeito. Irmão querido, no milênio, diz aqui a Bíblia, a longevidade, filhos, mas o versículo 25 ainda mostra, no quadro que nós vimos ainda há pouco, o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Tá? O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha com boi, pó será comida da serpente, não se fará mal e nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Ou seja, a ferocidade vai desaparecer dos animais. Em certas ocasiões que eu estou assistindo aqueles documentários lá do Kilimanjaro, na África, e vendo aquele leão correndo atrás de um búfalo, de um animalzinho menor, de uma coisa qualquer, aí você fica torcendo, corre bichinho, corre para ele não te pegar, mas não tem jeito. Ele chega lá e estraçalha mesmo, sem dó e sem piedade. Aquilo para ele é brincadeira. É brincadeira. Os animais têm que viver.
se defendendo o tempo todo, porque os que estão atacando também são atacados. Mas no milênio, diz aqui a Bíblia, esta ferocidade vai desaparecer. Ela vai desaparecer, glórias ao nome de Jesus Cristo. Aqui diz a Bíblia, vamos voltar a Isaías, aqui no capítulo 6, versículo 9 de Isaías. Vamos ver aqui alguns detalhes desse período aqui, o que vai ser aqui, capítulo 6. Glórias ao nome de Jesus. Versículo 11. Aliás, capítulo 11, irmãos, versículo 6. 11, 6. Olha o que diz aqui a Bíblia. O lobo habitará com o cordeiro. Olha só. Se o cordeiro é o alimento preferido do lobo, mas vão habitar juntos sem problema. E o leopardo se deterá junto com o cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. Hoje, para você deixar uma criança perto de um cachorro, você tem que ter um cuidado muito grande. Porque o cachorro pode ser acometido de um surto de raiva, de uma hora para outra, e atacar o seu filho. Você mantém um cachorro perto de uma criança, mas com muito cuidado. Porque de uma hora para outra, a ferocidade dele vem à tona, e ele desconhece quem é o dono, quem quer que seja. Mas aqui você vai poder deixar o seu filho, irmão querido, brincar com um leão, brincar com uma cobra, brincar com o animal que era feroz, que agora não é, mas é um animal doméstico, dócil, sem qualquer ferocidade. O milênio, você vai observar que a humanidade e os animais vão viver na completa paz. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, ele declara que a natureza geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus, porque a nossa redenção será a redenção de toda a criação, de toda maldade, de toda ação pecaminosa, de toda fúria maligna, porque neste período Satanás vai estar preso, e a humanidade vai poder viver feliz, em paz e em tranquilidade. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Então olha o que diz aqui esse versículo da palavra de Deus. Versículo 7, a vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas deitarão. O leão comerá palha com o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas elas cobrem o mar. Olhe para o oceano, olhe para o mar, olhe para a quantidade que existe nos grandes oceanos do globo da terra. E diz aqui a Bíblia que nesse período a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você pode imaginar o que significa viver aqui neste reino, ter este reino aqui na terra? Irmãos amados, nós precisamos entender que existe solução para este planeta, que existe uma saída para este globo. Só que esta saída não está em Bolsonaro, não está em qualquer outro governante do mundo, não está em qualquer outro partido político da terra, não está em qualquer sistema humano, mas a solução ela vem do céu. É o Senhor que traz esta solução para este planeta. Ele criou este planeta para ser habitado. Ele criou esse sistema aqui de uma maneira extraordinária para que o homem pudesse viver
de uma forma feliz, contente e alegre. Mas, infelizmente, o que é que nós estamos verificando? O que é que nós estamos observando? É um mundo totalmente caótico. E Satanás ainda tem a coragem de mostrar isso para Jesus, dizer, tudo isso eu te darei. Meu filho, eu vou jogar isso tudo na lata do lixo. Isso tudo aqui vai se acabar. Aleluia, como se Jesus fosse aproveitar alguma coisa do sistema da vaidade humana para implantar aqui no milênio. Olha, isso aqui eu vou deixar, isso aqui eu vou acabar. Não. Não tem nada que se aproveite, irmão querido. A única coisa boa que existe no planeta Terra, pastor Elias, sabe o que é? A igreja. Aleluia. A igreja, os salvos, os redimidos da glória, aleluia, porque este povo foi comprado e resgatado pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Então, irmão querido, este globo da terra, ele vai experimentar o que é um mundo sem partido político, um mundo sem monarquia. Aí, da forma que nós temos, este mundo vai experimentar o que significa o Senhor, ele ser rei sobre toda a terra. Ele será o rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória ao seu santo nome. Não se desespere, não. Eu sei que a coisa está ruim e não vou te apresentar nada de bom. O homem aí fora tem um negócio de ser otimista. Eu sou otimista, sou otimista. Você pode ser um otimista temporário, mas a Bíblia Sagrada não mostra nada de bom para o futuro deste mundo do jeito que ele vai. Somente na solução que ele vai trazer, que ele tem. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, só tem uma coisa, volte lá ao capítulo 25. Volte ao capítulo 25. Esta é a nossa introdução. E amanhã nós daremos continuidade, porque nós vamos ver aqui, amanhã, aqui diz versículo 34, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde, bendito de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Eu quero que você entenda, para que este reino funcione, para que este reino seja aquilo que a Bíblia declara, para que este reino, ele tenha esta prosperidade e magnitude que a Bíblia apresenta, significa que ele tem que ter um tipo de habitante digno aqui nesse reino. E a pergunta que nós vamos deixar no ar é: quem vai estar aqui no milênio com Cristo? Qual será o critério que o Senhor vai usar para julgar quem entra e quem fica? Qual é o critério? Existem alguns critérios. Aqui nesse próprio capítulo já tem um critério. Aqui você já está começando logo a ver de cara que só entra neste reino ser humano. Foi o que eu disse? Ser humano. Nesse período, o critério para as pessoas entrarem começa com esta primeira característica. Eu tive fome
me destes de... Eu tive sede, me deste de... Eu tive nu e você me vestiu. Quem é que faz isso, irmão querido? O mundo lá fora, se ele puder, ele tira a roupa que você tem e te deixa despido. Eles tiram a comida da boca do pobre, como estão fazendo. Eles põem na cadeia, porque a solução deles é cadeia. Eles colocam os hospitais superlotados de doenças, porque esta é a situação do mundo. Calcule o tipo de ser humano que nós teremos aqui no milênio. E o critério é justamente esse: humano, humano. Ser humano, humano. Pessoa que não está olhando em si, para o que ela precisa, para o que ela necessita, mas ela está sempre disposta a socorrer aquele que precisa. E no mundo atual, irmão, que deu uma raridade. Alguém faz isto, mas para aparecer. Mas aqui, nesse momento, não tem aparência. Não, não. Um certo cidadão, ele teve uma visão. Dizendo que foi, morreu, chegou no lugar, mansão muito linda, né? Aí, aquele corredor que ele entrava tinha uma porção de salas. E ele, naquele momento, abriu a primeira sala. Ele viu um monte de pessoas ali dentro, tristes, abatidas. Por quê? Porque o dono daquela hospedagem tinha colocado ali uma panela com sopa, pratos para as pessoas colocar a sopa, só que deram umas colheres para aquelas pessoas, que era maior do que o braço, e ninguém podia pegar no tronco da colher, tinha que pegar lá na ponta do cabo da colher. Só que quando a pessoa pegava aqui a colher, que colocava no prato, ia colocar na boca, a colher ficava aqui fora. A pessoa queria tomar sopa e não podia. Se machucava, se maltratava com aquela situação, querendo, e era uma tristeza tremenda, porque ninguém podia tomar aquela sopa. Ele saiu dali, entrou na segunda sala, encontrou o mesmo quadro, aquela mesa repleta de gente, aquela taça de sopa no meio da sala, e o mesmo prato para se servir, e a mesma colher. Só que todo mundo estava feliz ali dentro. Por quê? Porque cada um pegava a colher, metia no prato e colocava na boca do outro. Um servindo ao outro. O que Deus quer é um mundo de ser humano, humano. Alguém que esteja preocupado com o outro. Alguém que esteja preocupado com a felicidade e o bem-estar do outro, e não apenas o meu bem-estar. Absolutamente não. Jesus Cristo vai estar aqui nesta época. E os discípulos perguntaram para ele: Senhor, no teu reino, quem é que vai ser o maior? Quem é o maior? Sabe quem é o maior? É aquele que serve. É aquele que serve. Você quer ser maior no reino de Deus? Não venha querer ser pastor, ser missionário, ser apóstolo. Não é isso não. Absolutamente não. Primeiro que apóstolo, essas coisas não entram no céu. Lá só entra uma categoria: servo bom e fiel. Entra. Aleluia. Servo. Quem é servo? É aquele que serve. É esse tipo de pessoa. E diz a Bíblia Sagrada que o maior no reino dos céus é aquele que serve, é aquele que ajuda, é aquele que auxilia, é aquele que se inclina, é aquele que enxuga o pé do outro, é aquele que está disposto a sofrer pelo amor do outro, pela pessoa. Glória a Deus. Irmão querido, medite bem nesse trecho bíblico, e nós vamos continuar amanhã sobre os critérios para este reino. E como é que vai se dar esse julgamento das nações? Porque diz aqui a Bíblia que isso vai acontecer quando ele vier. Tá? Onde vai se dar esse julgamento?
Onde vai ser instaurado este tribunal das nações? Quem é que vai entrar e quem é que vai ficar? Quem é bode e quem é ovelha? Quem é bode e quem é ovelha? 2 estarão na cama, um será tomado, outro tirado. 2 estarão no campo, um será tomado, outro deixado. 2 estarão no moinho, um será tomado, outro será deixado. Quem é que vai ser tomado? E quem é que vai ser deixado? Você quer saber disso? Amanhã nós continuaremos em nome de Jesus. Amém? Pastor, Deus abençoe, obrigado, viu?